Meu nome é Daniel Lourenço dos Santos, eu sou aluno da Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje eu venho apresentar para vocês nessa 34ª semana da iniciação científica o projeto Avaliação e Investigação de Compostos Orgânicos e Inorgânicos em Solos Contaminados, mais especificamente o ensaio de sorção do íon amônio em solo de liner da Lagoa de Lixiviados de um aterro sanitário. Nossa pesquisa tem como ponto principal os aterros sanitários, porque eles são o destino final da maior parte dos resíduos sólidos no Brasil desde que a PNRS foi implementada. Nesses aterros sanitários são produzidos os lixiviados, que é feito da percolação da massa orgânica dos resíduos com líquidos externos como a chuva. Nos aterros sanitários são implementadas argila compactada e geomembranas, que são camadas de retenção líquida chamadas de liners, que são usadas realmente para reter o líquido nesses aterros sanitários e evitar que eles percorrem para o solo e para as águas internas do solo, os lençóis freáticos. Nós fizemos um ensaio de sorção para modelar e prever como aconteceria essa decorrente contaminação. Aqui estão os nossos objetivos, que é determinar como aconteceria isso nos aterros sanitários do Rio de Janeiro e comparar os dados com a literatura. O solo lixiviado foi coletado desse aterro sanitário que nós fizemos a análise, peneiramos ele numa peneira de 2 milímetros, caracterizamos eles nas características geotécnicas e lixiviamos de acordo com os Standard Methods, realizamos todos os ensaios de sorção de acordo com a US Environment Protection Agency, que é uma agência de proteção ambiental dos Estados Unidos, e fizemos as análises de TQO, cloreto, sódio, cálcio, potássio, nitrogênio amoniacal, pH e condutividade de acordo com as normas da Standard Methods também. Dessa maneira aqui tem as proporções que nós escolhemos de solo lixiviado. Nós agitamos a 120 RPM, analisamos por 24 horas e fizemos o cálculo de absorção de acordo com a fórmula que está no slide e a de degradação de nitrogênio amoniacal de acordo com a fórmula que está no slide. A proporção que nós selecionamos foi mantida para o ensaio de tempo e equilíbrio e os intervalos de tempo que nós selecionamos foi de 1, 24, 48 e 72 horas, e o tempo de equilíbrio ideal é aquele que a sorção é inferior a 5% em um intervalo de 24 horas. Os nossos resultados foram esses. Nós fizemos na proporção de 1:5 em 24 horas e a massa de lixiviado foi mantida constante em proporções de diluição de 25, 35, 50, 75, 90 e 100%, utilizando o lixiviado 100% como controle. Então aferimos as concentrações e as características físico-químicas da amostra. Aqui está a tabela com os nossos resultados e dá para ver, os nossos resultados não fugiram muito do que é esperado. Está ali na linha de aceitação todos os parâmetros, e ao lado tem a análise geotécnica do solo, que foi caracterizado como argilo-arenoso. Mas que a proporção 1:5 esteja inserida na faixa de 10 a 30%, que é da norma, nós escolhemos de 1:4 porque era melhor de manipular no laboratório. E também tem o gráfico 3, que é o gráfico de degradação, de massa adsorvida do solo. Aqui tem os gráficos dos parâmetros físico-químicos do sobrenadante do ensaio de tempo e equilíbrio, também nenhum outliner. E esse é o parâmetro mais importante, que é a isoterma, que diz quanto do adsorbato foi adsorvido pelo solo. A isoterma é importante para saber como que a solução analisada se comporta no meio. A solução que nós escolhemos para analisar por conta da fácil manipulação no laboratório foi nitrogênio amoniacal, para determinar essa isoterma. E dentre as três principais modelos de isoterma, o de Langmuir, Freundlich e a linear, nós escolhemos a linear porque foi o melhor coeficiente que nós tivemos, como dá para ver pelo gráfico que está no slide. E logo ao lado tem os valores das outras isotermas e tem o coeficiente, que é o coeficiente de equilíbrio adimensional da isoterma, que quando igual a 0 é irreversível, entre 0 e 1 é linear e maior é desfavorável. Aqui estão os parâmetros de uma isoterma referência para compararmos, e como dá para ver, os nossos dados estão um pouco melhores, mas por conta da diferença entre um solo e o outro, que dá para perceber que os parâmetros físico-químicos são diferentes e o tipo de solo também é diferente. E tudo isso importa muito para a qualidade da isoterma. E por fim, essas são as nossas referências.